Graças e paz, povo de Deus. Estive um pouco ausente de publicar reflexões acerca da palavra gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por razões que para mim têm importância muito grande, porque a gente sabe que a palavra do Senhor ela tem que ser anunciada a todo tempo. Mas louvando ao Senhor por este momento que será breve, com aqueles que estiverem online participando com a gente desse vídeo, hoje eu quero compartilhar com vocês o Evangelho de João, no capítulo 1, alguns versículos, e estaremos refletindo acerca desse texto dissertativo que a palavra do Senhor nos oferece nas Escrituras Sagradas, na Nova Aliança, no Novo Concerto, no Novo Testamento. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Falemos com o Senhor. Santíssimo Deus, Pai Criador dos céus e da terra, Deus em cuja presença estamos, louvando, glorificando e exaltando o seu nome na beleza da tua santidade. Suplicamos agora, Senhor, ao Senhor, que o Senhor visite todos os lares sobre a face da terra. Que aonde estiver, Senhor, uma pessoa necessitada, meu Pai, uma pessoa aflita, uma pessoa deprimida, uma pessoa, Senhor, necessitando do agir do Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Deus, esteja agindo na vida dessa pessoa. Esteja operando, meu Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu poder, segundo o teu querer. Esteja libertando, esteja convencendo, convertendo, mudando. Esteja, meu Pai, purificando de toda impureza. Esteja purificando de toda enfermidade. Esteja, meu Deus, fazendo a obra do Senhor, que bem lhe apraz como lhe convém. Não segundo o nosso entendimento e a compreensão do nosso coração limitado, mas segundo a tua vontade santa, perfeita e agradável. Pai amado e querido, em teu nome, Jesus, nesta hora liberamos como homens e mulheres sobre a terra, com a autoridade do teu Espírito, a palavra profética, meu Deus, que aonde esta palavra estiver chegando, a palavra do Senhor, pelo teu Espírito estará, Senhor, fazendo aquilo que for necessário para que esta vida sinta a tua presença, para que essa vida sinta o teu toque, para que esta vida seja, meu Pai, transformada, mudada, restaurada, liberta, salva, lavada e remida pelo sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Por Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus, glorificando a pessoa do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero abordar brevemente convosco nessa hora essa passagem do Evangelho de João, que nos relata do capítulo 1, do verso 1, e algumas alternâncias, tendo verso 11, verso 12, aonde o verbo se faz carne. Então eu quero falar de 3 coisas importantes, de 3 iniciativas de Deus para salvar-nos, para nos salvar, para me salvar e para te salvar. Porque quando convidamos alguém a receber a pessoa de Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa entende que o convite é feito para que ele faça parte de um grupo religioso, de um rótulo denominacional. Ele não entende que a gente o está convidando a abrir seu coração, a tirar o preconceito e abrir o entendimento para que o Espírito Santo possa entrar na sua mente e esclarecer aquilo que está escuro, acender a luz do entendimento, fazer com que ele conheça a verdade, como está lá em João 8,32, e pelo poder da verdade, como está em João 8,36, ele seja liberto, porque diz lá: e conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. E a garantia da palavra é: se Jesus Cristo, Filho de Deus, vos libertar, vocês nunca mais serão escravos de ninguém. Porque aquele que é liberto pela palavra de Deus jamais tornará a ser escravo de qualquer mentira, de qualquer obra de engano, de qualquer obra do maligno, seja de qualquer natureza, seja de qualquer ação, seja de qualquer feito extraordinário, natural ou sobrenatural que ele possa fazer pela permissão de Deus. E aqui, numa promessa já feita lá atrás, em Gênesis 3,15, na queda do homem, da humanidade, em que a imagem de Deus começa a ser degradada, desfigurada no homem, e Deus já traçando, já profetizando, predizendo a salvação do homem e da mulher, da espécie humana, ele agora, na plenitude do tempo, ele envia seu filho, seu unigênito, ao mundo, para que realize a grande obra missionária, a grande obra salvífica, a grande obra reparadora, restauradora, reconciliadora, que vai fazer com que o homem reconheça a sua culpa, admita a sua culpa e suplique o perdão de Deus, reconhecendo em Jesus Cristo a restauração dessa aliança quebrada no Éden. Mas para que isso acontecesse, da vinda de Jesus, do seu trono de graça, até o ventre daquela jovem virgem chamada Maria, um processo é iniciado por iniciativa do próprio Deus. O primeiro processo é o que nós chamamos de kenós, que é o esvaziamento de Jesus Cristo e daquilo que ele, como Deus, e da sua propriedade, ele esvazia de si mesmo, esvazia da sua vontade. Ele não perde os seus poderes, ele não perde a sua autoridade, mas ele vem de livre vontade como um servo, tendo tudo isso que ele possui, mas esvaziando de todo o querer para fazer o querer do Pai. Porque no querer do Pai também estava o querer dele, que era ser o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, que tira o meu, o seu e o pecado de todo aquele que crê no nome dele do mundo. Porque a palavra de Deus diz em João 3,16,
Porque Deus amou o mundo com um amor tão inexplicável que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele tenha fé, nele tenha a vida eterna e não se perca. E até então, o haja, o produza, o faça, o seja. Ele agora, ele decide tomar uma forma. E o primeiro passo para essa forma é o ato de humilhação. E como é que se dá esse ato de humilhação de Cristo? Ele, para executar o ato de humilhação, ele promove a kenose, que é o autoesvaziamento da sua vontade. Não é do seu poder divino, é da sua vontade, para fazer a vontade do Pai, nesta obra missionária, salvífica, reparadora e reconciliadora da imagem degradada de Deus no homem, para que possamos novamente, como está lá no versículo 12 do capítulo 1 de João, sermos novamente transformados à imagem de filhos de Deus. A palavra diz que no princípio ele estava com Deus. E ele era Deus. Ele era a palavra. Ele era a manifestação que podemos conhecer pelas escrituras lá no começo, no livro de Bereshit, de Gênesis. Mas agora a palavra, ela se manifesta tomando uma forma. E esta forma é a forma do homem pecador, para poder resgatar o homem pecador. Então este é o primeiro ato de humilhação, em que Cristo, o unigênito de Deus, ele se submete por sua livre vontade. É a kenose, o autoesvaziamento da sua vontade. E agora, para estar no ventre de Maria, um outro processo extraordinário e obra de milagre, tão qual o primeiro. Ele promove o que os estudiosos chamam de união hipostática do verbo. Podemos falar em uma linguagem mais simples de fusão, que é pegar duas substâncias e fundir para que se torne uma só. A diferença é que Jesus é Deus e é divino, e seu corpo revelado e manifestado em Maria é humano. Então, logo, Cristo é plenamente divino e plenamente humano. Meu amado, minha amada, não caia, não incorra no erro de alguns que diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Essa soma não bate, porque 100 com 100 dá 200. 200% não é 100 de nada. E 50 também não é 100, porque é metade de alguma coisa que totaliza 100%. Mas o que podemos entender é que, como plenamente Deus, plenamente homem, como está lá em Gênesis 3,15, ele está apto agora, como sacerdote, sumo sacerdote, adentrar diante da presença do Pai, do lugar mais santo dos santos, das regiões celestiais, da corte soberana do Eterno, para poder ministrar pelo Espírito Santo em meu favor e em favor de todo aquele que crê. Então Jesus agora, ele nessa condição de humilhação, passa pelo processo, pelo milagre da kenose, que é o autoesvaziamento da sua vontade, para fazer a vontade do Pai, que havia predito a sua obra redentora na nossa vida. E agora ele também passa por um outro processo de milagre, que é se formar no ventre de Maria, contrariando qualquer princípio científico da questão genética. Porque em Jesus não há especulação de cromossomo, de espermatozoide, de nada disso.
Porque Jesus é homem, mas é homem feito segundo o poder de Deus. É homem feito segundo o milagre e obra do Espírito Santo. Aquele que tudo fez, que tudo construiu e a ninguém precisou pedir orientação, porque Ele é Deus. Ele tudo pode, Ele tudo sabe, Ele tudo é capaz. E agora, Jesus se forma no ventre de Maria. E como tal, nasce de forma comum a todos que nascem dessa natureza. E passa pelo processo da sua infância, que as Escrituras não nos relata muita coisa, a não ser que ele, aos 12 anos, ele dá uma pequena demonstração de poder e sabedoria ali diante, dos sábios no templo. E depois, com quase 30 anos, o meu Redentor e o seu Redentor, ele entra no cenário das Escrituras, sendo batizado por João, indo ao encontro de João, e João já anunciava a sua vinda, dizendo: olha, eu vos mergulho nesta água como sinal de purificação, de uma consciência que está disposta a entender que o caminho seguido está errado e é preciso retornar e refazer o caminho da vontade de Deus que nós deixamos de seguir. Mas após mim vem aquele que é maior do que eu, em que a sua grandeza não me compete a dignidade nem sequer de carregar o seu calçado, as suas sandálias. E ele batizará vocês com Espírito Santo e com fogo. Meu amado, bem-aventurado é aquele que no Senhor Jesus é batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é a luz que ilumina o homem. Ele abre o entendimento para que esse não viva nas trevas da ignorância, nas trevas, na escuridão, da falta de compreensão do que é vontade de Deus e do que é achismo do homem. O achismo do homem escraviza o homem, mas a revelação da palavra de Deus faz com que o homem ande de cabeça erguida, que o homem ande com o coração disposto a obedecer, com o coração disposto a perdoar, com o coração disposto a ser trabalhado pela pessoa do Espírito Santo na questão da compaixão, em se colocar no lugar do agressor, do ofensor, e poder ver de que forma Deus o conduz para que aquilo possa ser resolvido de forma que aquele que aparentemente está perdido possa ser, pela obra do Espírito, convencido, convertido, transformado, liberto, lavado e remido pelo sangue de Cristo e salvo para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluia. Porque nós queremos a salvação daqueles que aparentemente aos olhos da sociedade vivem dentro da margem da sociedade. Os politicamente corretos, os que trabalham, os que produzem, os que pagam seus impostos, aqueles que são pessoas domésticas na fé ou domésticas no afeto, e aqueles que vivem à margem do afeto, à margem da sociedade. Esses, a gente às vezes, na ignorância, na falta de orientação, na falta de compaixão, a palavra que proferimos de um lábio que deveria profetizar salvação, profetizar libertação, profetizar transformação de vida. A palavra que sai para esse não tem jeito. Para esse só Jesus. Meu irmão, minha irmã, para todo mundo só Jesus. Porque se não for Jesus, não tem como ser de outro jeito. Para mim só Jesus, para você só Jesus, para a criança de colo só Jesus, para quem está vivo só Jesus, porque se não for Jesus não tem outro no céu, nem na terra, nem no inferno que possa fazer o que Jesus faz, porque só Jesus.
Porque só Jesus desceu do seu trono de glória como unigênito do Pai. Só Jesus se descortinou quando o próprio Satanás olha em direção à majestade de Deus e almeja em seu coração, dizendo assim: pode ter mais um com um trono para compartilhar esta glória, visto que todos os anjos são iguais, por que não ter um primeiro-ministro celestial aqui para poder representar a vontade do Eterno aqui em cima? O que Satã não sabia é que ali estava o unigênito de Deus. A uniformidade, a fusão, a união hipostática, ela é uma coisa já divina. Ela se revela e se manifesta na forma humana, mas ela já existia em sua essência divina. Aonde a união hipostática era a união hipostática de 3 pessoas distintas, mas com personalidades diferentes, mas é uma única substância, como diz lá no latim, uma única propriedade, Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Trabalhando na vida de cada um, de acordo com a história de cada um e de acordo com o transcorrer da história ao longo da história da humanidade. Vemos manifestações muito evidentes nas escrituras do Antigo Testamento da pessoa do Pai, em que tem filhos desobedientes e a disciplina tem que ser aplicada de forma rigorosa e áspera, algumas das vezes, para que esses filhos, sendo punidos, sirvam de exemplo para outros. Mas também vemos no Antigo Testamento manifestações de compaixão e graça, revelando já a pessoa do Filho, quando 6 cidades de refúgios são separadas para aqueles que de forma inocente, para aqueles que de forma em legítima defesa praticassem algum tipo de crime, algum tipo de infração, algum tipo de delito contra a lei de Deus, e lá fugindo para aquela cidade de refúgio, enquanto vivesse resguardado, respaldado, agraciado pela aquele salvo-conduto da graça, mediante a lei, ele não poderia ser tocado, ele não poderia ser incomodado, ele não poderia ser morto. Mas saindo daquele lugar, aonde a proteção, a custódia de Deus estava sobre ele, sendo pego em qualquer lugar, o parente vingador do sangue, a quem ele havia derramado, poderia se lançar contra ele e cobrar-lhe vingança ou justiça, conforme vocês querem entender. E a palavra então vai se manifestando através da história, e ao centralizar a história da humanidade, com vários eventos acontecendo em várias partes da terra, com o Império Romano em ascensão total, dominando tudo, Jesus ali, ele se revela ao mundo. Ele se revela ao mundo, e ele vem não para livrar Israel do poder romano, mas para livrar o homem do poder de Satanás. Não para promover aquilo que Judas Iscariotes, em demonstração, observando meticulosamente as escrituras, vemos que tal Judas, ele aparenta forçar Jesus a tomar uma atitude de liderança, a declarar uma guerra que não era a guerra que é para ser travada, a guerra da fé. Uma guerra travada no campo da inteligência, uma guerra travada no campo da consciência, uma guerra travada no campo da quebra de correntes espirituais, da quebra de pensamentos travados e amarrados pela cegueira da escuridão, na ignorância e da falta da iluminação do Espírito Santo na compreensão das Escrituras. Haja vista que estamos falando de um período em que Roma é soberana, exercendo suzerania sobre a Palestina e a Judéia, em qual a mesma vive uma condição de vassalagem. Então Roma é suzerana,
E a Judéia e a Palestina agora é um vassalo de Roma. E estamos também falando de um período, meu irmão e minha irmã, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus, em que o sacerdócio, desde o sumo aos sacerdotes, não eram mais por questão de linhagem dos levitas, porque isso termina lá no silêncio profético, no período intertestamentário, ou período interbíblico, que a gente chama de silêncio profético, que são os 400 anos em que Deus não se manifesta ao homem, dizendo nada acerca da sua vontade. E o homem se conduz em total escuridão e treva de ignorância, de não saber o que Deus quer falar. O único relato que temos das Escrituras, e não estamos falando de fator cronológico, mas de fator de relato escrito, é que Malaquias deixa um recado dizendo que Deus iria enviar um mensageiro. E esse mensageiro a gente o vê na pessoa de João Batista, que dá testemunho de Jesus. E diz para Jesus: você vem a mim, quem tem que ir a você sou eu. E Jesus fala para ele assim: João, você sabe por que você veio, e você sabe também, João, por que eu vim. Então, João, vamos fazer o nosso trabalho bem feito, João. Vamos dar exemplo, João. Exemplo, João. Exemplo, João. Meu irmão, você quer dar um testemunho de fé? Dê exemplo. Você quer dar um testemunho de salvação? Dê exemplo. Você quer dar um testemunho de que Deus é maravilhoso e é poderoso e pode tudo na tua vida? Aleluia! Dê exemplo. Exemplo vale mais do que palavras. Palavras se perdem com o vento se não escrita em testamento. Mas o exemplo permanece, porque o exemplo fica gravada na memória visual e isso impregna na mente e a gente sempre vai lembrar disso, porque isso é fundamental e é essencial da parte cognitiva e da nossa cognição, daquilo que compreendemos como parte da nossa essência, do nosso ser. Meu irmão e minha irmã, agora, essa união hipostática em que ele é plenamente humano e plenamente Deus, e ele vai a João, e ele dá exemplo se batizando, e ele vai para o deserto, e ele dá exemplo se submetendo a uma provação desnecessária, mas que Satanás precisava ter um confronto com ele. Afinal, Satanás confrontou Miguel no céu, que a palavra Miguel é: quem é como Deus? Quem é como Deus, senão o próprio Deus, Jesus Cristo? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo agora no deserto, 40 dias e 40 noites, sem ingerir sólido ou líquidos. Porque eu vejo alguns dizendo: eu estou num propósito de jejum. De jejum de líquido. De jejum de sólido. De jejum de carne. Irmão, isso não é jejum, isso é dieta. Jejum é abstinência total de sólido e líquido. Aquilo que você restringe para ingerir é dieta, o nome disso é dieta. E aí você pode fazer uma dieta hipossódica, que é com baixo nível de sal, hipossódica, que é com alto nível de sal, hipercalórica, que é com bastante caloria, hipercalórica, né? Hipocalórica, com baixa caloria, hipercalórica, com bastante caloria, ou com aquilo que o seu organismo precisa para que você tenha nutrientes necessários para ter saúde. Mas jejum é abstinência total de sólido e líquido. Então não se engane, você está fazendo propósito, uma dieta com propósito, que não deixa de ser válido. Embora Deus não te peça sacrifício, Deus te pede exemplo. Porque o exemplo vem do temor, e o temor vem da obediência. Exemplo. Sempre exemplo. Jesus deu exemplo. E é o que nós precisamos, é dar exemplo. E ele veio para os seus, mas a forma como ele veio, né? Ele foi batizado por João. Ele pregou com 12 anos, ele pregou no templo.
foi batizado com João, foi tentado no deserto, venceu Satanás no deserto. Venceu Satanás no deserto e continua a sua obra operando maravilhas, porque ele diz lá que ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele diz, o diabo veio com 3 finalidades: matar, roubar e destruir. Porém, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante é vida cheia de esperança, é vida cheia de vontade de querer servir, é vida cheia de vontade de querer se doar mais para Deus, porque assim como Jesus, sendo Deus, ele esvazia de si a sua vontade para fazer perfeitamente a obra de salvação das nossas almas, nós também temos que ter esse desejo em nosso coração, de que a vontade de Deus esteja centralizada, enraizada em nosso coração, a ponto da gente conviver com os nossos desejos, as nossas aflições, com as nossas divergências e conflitos de pensamento, para que possamos assim louvar a Deus e glorificá-lo na beleza da sua santidade. Aleluias. Então, o Senhor Jesus, ele vai nesse processo de humilhação. E o Verbo se faz carne. E o Verbo, ele andou entre nós, ele é a luz que ilumina o nosso entendimento. Mas os seus não receberam. Ele não nasceu num palácio. Seu berço não era coberto com ouro nem pedras preciosas. Ele nasceu em um curral. E seu berço era uma cocheira, forrado com algum feno e algum lençol de linho, e talvez sua mãe Maria tinha ali juntamente com José. E a visita mais nobre que o Rei dos Reis, o Rei da vida, aleluias, ele recebe é de 3 sábios, é de 3 estudiosos, que alguns chamam de mago, né? Outros atribuem a condição de reis, mas o fato é que eles eram estudiosos, eram pessoas que dedicavam a vida ao conhecimento. E ainda não conhecendo Jesus, de alguma maneira, o Espírito Santo tocou no coração desses 3, de que algo sobrenatural estava acontecendo naquele momento sobre a face da terra. E eles disseram, nós seguimos e vimos até aqui, porque vimos que uma estrela surgiu e sabemos que um rei nascerá, e esse rei regerá toda a terra. Não iria reger só a Israel e este povo, chamado para ser e dar exemplo. Iria reger toda a terra. E lhe é dado ouro, símbolo da glória de Deus. Incenso, símbolo da oração e intercessão do sumo sacerdote por nossos pecados. E mirra, que serviria posteriori para poder usar no seu próprio corpo, que era uma espécie de óleo perfumado. E a mirra é como o óleo perfumado que o Espírito Santo, pela palavra de Cristo vivo, Filho de Deus revelado em natureza humana, vivida como homem, passa sobre o nosso pecado apodrecido, putrificado e fétido, e faz com que nós exalemos o cheiro novamente da presença de Deus pelo Espírito Santo. E que nós manifestemos novamente um reflexo, um reluzir da imagem, ainda que um pouco turva, como disse Paulo no espelho, mas a imagem de Deus, conforme era lá no jardim, chamado paraíso, que nós conhecemos como Éden. Ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Ele era a luz, e as trevas tentou sucumbi-lo, mas ele derrotou as trevas. A sua luz brilhou mais do que a escuridão de Satanás em todo o mundo. E então, ele é humilhado, ele é castigado, ele é escarnecido.
e por fim ele é crucificado. E se cumpre então a palavra profética de que a semente de Satanás picaria o calcanhar da semente da redenção, que era o Filho de Deus nascido de uma mulher, de uma virgem. Porém, isso não seria algo atenuante e nem agravador de tirar o mérito da grandeza do unigênito do Pai, do qual nós vimos a sua glória, nós, o povo que lá estava, e nós, pela fé, pelos olhos da fé na palavra que cremos, nessa manifestação salvífica de Jesus Cristo. Aleluias. E na cruz, então, ele ali agora, ele crava os nossos pecados. E ele diz, está consumado. E ele agora, ele entrega seu espírito a Deus. Ninguém lhe rouba o espírito, ninguém lhe tira a vida. É ele que dá de vontade própria. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E ficando 3 dias, assim como Jonas ficou, conforme ele disse, 3 dias no ventre do peixe. Ele fica 3 dias no ventre da terra. Mas o 3º dia, a saber, o Dominus, que dá origem ao domingo, ele ressuscita. E tendo o encontro com uma mulher chamada Maria de Magdala, chamada Madalena, da qual ele havia expulsado 7 espíritos imundos. Ela, na alegria, o vê e diz, Rabi, mestre. Ele diz, olha, não posso ficar muito tempo com você. É a palavra não me detém, é isso. Não posso ficar muito tempo com você, pois este corpo ressurreto, ele é a apresentação em sacrifício, em cheiro suave ao Pai, daquilo que eu vou fazer com vocês, quando chamar vocês naquele dia. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, filho de Deus, filha de Deus, em toda parte da terra, receba essa palavra e deixe o milagre acontecer na tua vida. O milagre não é a minha promessa, é a palavra de Deus produzindo vida em você. É o Espírito Santo trabalhando a sua consciência, o seu entendimento, de modo que te abra o entendimento e você seja liberto de tudo que esteja te acorrentando, para que você possa viver a plenitude da presença de Deus, a plenitude da palavra de Deus, a plenitude do agir do Espírito e do fruto do Espírito, que é o amor. O fruto do Espírito é o amor. A manifestação de dons são capacitações do Espírito para que você sirva bem como igreja de Deus, como corpo de Cristo, formando a igreja de Deus em toda a terra. Meu irmão, minha irmã. E o Senhor então, 40 dias anda aqui nessa terra, dando instrução, ensinando, fazendo milagres, comendo, mostrando, porque fantasma não come, espírito não come. Só quem come é quem tem natureza. O corpo está glorificado, mas ainda assim ele é Deus. Ele sabe como fazer este corpo se submeter às necessidades desta humanidade, ainda que glorificado, para que dá-se exemplo e testemunho de que ele estava ressurreto. E agora ele sobe ao Pai. E está à destra do Pai, intercedendo, advogando por mim e por você, e deixando conosco um defensor público, celestial, imbatível, implacável, que não pode ser vencido, que não pode ser combatido, que não pode ser detido. Ele, o Espírito Santo, que ele nos prometeu da parte do Pai. Aleluia. E é este que nos faz ter fé para recebê-lo, para crer nele e sermos transformados em filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, receba essa palavra. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Creia nela, pois ela te liberta. E se há na tua vida uma enfermidade que não é para os médicos,
Em nome de Jesus, a palavra cura agora, em nome de Jesus. Se há em tua vida uma obra que não é de natureza comum, mas é de natureza espiritual, a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pela autoridade do nome de Jesus, te liberta agora, nesta hora. Se te falta conhecimento, coragem para falar, coragem para entregar o que Deus tem colocado no seu coração, renda-se ao Espírito Santo. Não faça como o povo fez no deserto, endurecendo os seus corações e caminhando 40 anos sem entrar na Terra Santa. Mas se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, ceda, o receba. Deixa ele entrar e fazer morada na sua vida, no seu coração. Deixa ele transformar a sua história. Deixa ele cuidar de você. Deixa ele cuidar da sua mente. Deixa ele cuidar dos seus conflitos, das suas mágoas. Deixa ele cuidar do ódio que habita em você, da fúria que habita em você, do ressentimento que habita em você, de tudo que Satanás tem colocado dentro de você, te usando como se fosse um recipiente, uma lixeira das imundícias dele, impregnada na sua mente. Deixa que o Espírito Santo entre com a força purificadora dele e arranque tudo isso e coloque paz, e coloque vida, e habite em você, porque você é templo do Espírito. Meu irmão, minha irmã, Jesus foi humilhado, foi. Jesus esvaziou da sua vontade para fazer Deus, foi. Jesus, ele foi plenamente homem e plenamente Deus, foi. Mas ele continua sendo o nosso Deus, ele continua sendo o nosso Pai. Ele continua nos dizendo que se teu pai e tua mãe esquecer de você e te desamparar, ele não esquece, ele não te desampara. Sabe por quê? Porque o amor dele não tem explicação. Você não vai encontrar a explicação do amor de Deus em livro nenhum na face da terra. Você não vai encontrar a explicação do amor de Deus em filosofia, em ciência humana nenhuma na terra. Porque ela é fruto do próprio Deus. Só Ele conhece essa ciência. Mas uma coisa eu posso te garantir. Na casa do Pai, como está escrito em João 14, 1, 2, 3, há muita morada. Há 1/3 de morada te esperando. De que forma você quer acordar no dia da ressurreição? Quer acordar como alguém tendo o corpo glorificado de forma angelical? Ou quer acordar como alguém tendo o corpo demonizado para estar apto a entrar no inferno? Porque esta natureza, ela não pode nem com o céu e nem com o inferno, porque ela tem que ser processada. A imagem de Deus tem que ser restaurada para que nós possamos refletir a glória de Deus como os filhos de Deus, os anjos. E para entrar no inferno, o homem mais perverso e pecador, ele ainda tenha resquícios da imagem de Deus, das virtudes de Deus nele, que tem que ser retirada totalmente, para que ele tenha filiação com aquele com quem ele escolheu passar a eternidade, que é Satanás, o pai da mentira, o pai do pecado. E ele vai ser a imagem e semelhança de Satã, e vai morar no inferno com Satã, porque o inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. De que forma você quer acordar na vida eterna, no dia da ressurreição? Conforme está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 15, sobre a ressurreição dos mortos, tanto dos santos quanto dos condenados. O que você pretende fazer da tua vida, meu irmão e minha irmã? Pensa nisso carinhosamente. Eu sou o pastor Rogério. Você pode falar, membro de que igreja? Congrego atualmente na Igreja Batista, aqui em Goitacazes, indo de forma esporádica, estando à disposição tanto do meu pastor, o pastor João Júnior, como de toda a igreja, se precisar do pastor Rogério. Se não precisar, me contento em ir participar do culto, oferecer o santo culto ao Senhor e saber que os meus irmãos ali estão bem. Porque o pastor Rogério não está procurando nada que venha da parte dos homens. O pastor Rogério já recebeu o que vem da parte de Deus. A única coisa que o pastor Rogério faz, e eu tenho que fazer, e ai de mim se não fizer, conforme disse Paulo, é falar daquilo que eu tenho visto e aprendido da parte do Senhor.
Porque você não vai andar em rua de ouro. Você não vai se deliciar em mar de cristal. Você sabe por quê? Porque essas coisas são coisas passadas. O reino de Deus não é motivado por ganância. O reino de Deus é motivado por amor, por aquebrantamento, por arrependimento, por entrega, por mudanças, por esvaziamento de si mesmo. Naamã só entendeu isso depois de 7 mergulhos. Pedro só entendeu isso depois de ter negado 3 vezes. Gease só entendeu isso depois que a lepra de Naamã passou para ele. Israel tem aprendido isso dia após dia, ao ver as nações de toda a terra proclamando o Deus único da fé. Yahvé, Adonai, Hashem, o Deus único, mas que enviou Yeshua, ou Yasha, seu Filho único, para nos dar a vida eterna, a saber, pelo arrependimento, por meio do seu sangue. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo habite abundantemente em sua vida e transforme tudo em seu ser, em sua casa. Eu quero orar mais uma vez por sua vida. Eu quero orar mais uma vez por sua família. Eu não sou um vendedor de milagres. E nem tampouco faço promessas que não posso cumprir. Mas uma coisa eu te garanto. O Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que não está preso em denominação, mas Ele é o Senhor da fé. Ele é a manifestação da própria fé na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que não precisa de ajuda de santo e nem de santa, porque somos nós. Eu não vou virar santo porque eu morri. Eu tenho que viver uma vida de santidade, para quando morrer, as pessoas lembrarem de mim e dizer assim: São Rogério foi um homem que fez a obra de Deus com temor, que fez a obra de Deus tal como Pedro fez, São Pedro fez, São Paulo fez, e todos os santos que estão na glória fizeram, porque assim eles são lembrados, porque assim eles viveram, porque assim deram exemplo, porque assim derramaram o seu sangue por amor à causa de Cristo. E a causa de Cristo é essa: que você, em nome de Jesus, você se arrependa e receba nele o perdão dos seus pecados. E seja nele batizado com o entendimento, que é o batismo com o Espírito Santo. E seja nele batizado com a habitação do Espírito na tua vida. Porque o batismo com fogo não nos cabe. É o batismo de destruição da terra. Porque o primeiro batismo foi lá em Noé, com água, e o último batismo vai ser com fogo. Mas o batismo do salvo, o batismo do crente, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, e não na vontade do homem, e não no conhecimento do homem, e não na malícia manipuladora religiosa do homem, mas sim pelo poder transformador da palavra de Deus, do evangelho de Deus, das boas novas de Deus, que revela Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos dá nele a vida eterna. Que conforme o credo diz que ele há de vir julgar vivos e mortos pela fé na igreja dele, a igreja invisível sobre a terra, aonde tem vários fiéis dando testemunho, independente da denominação que está. Se é lavado e remido no sangue de Cristo, ele resplandece a luz de Cristo. Ele brilha porque Cristo brilha nele, pela força e pela presença da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Soberano Deus, Pai querido e amado. Pai, eu peço ao Senhor nesta hora, como servo do Senhor, que o Senhor visite mais uma vez, Senhor, essa pessoa e este lar. Que o milagre alcance essa casa. Senhor, que o Senhor toque, Senhor, na vida desta pessoa. E se essa pessoa estiver, Senhor, neste momento, duvidando da Tua palavra, duvidando da presença do Teu Espírito, que o Senhor faça cair por terra toda a obra do maligno, e que essa pessoa possa ver, Senhor, o agir sobrenatural do Senhor.
que ela possa ver o milagre do Senhor na vida dela, para que ela possa dizer que só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor cura, só o Senhor batiza com o Espírito Santo e a habitação do Espírito Santo e do entendimento. Que a graça de Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, que a comunhão com o Espírito Santo e que a graça aqui do amor que emana em Jesus Cristo esteja com você e com todos os seus, em todo lugar e em toda a terra. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus.